Em nome do Pai, origem de todo suspiro e criação. Do Filho, palavra que dá sentido ao nosso silêncio. E do Espírito Santo, vento suave que nos move em direção ao amor. Amém. Meu Senhor e meu Deus, aqui estou. Não para decifrar teu mistério, mas para me deixar envolver por ele. Não para apresentar minhas razões, mas para render minha lógica diante da tua presença, que transcende todo entendimento. Neste fragmento de pão que desceu dos céus, meus olhos veem a simplicidade do trigo. Minha alma, despertada pela graça, ajoelha-se diante do Rei do Universo. Ele, o arquiteto das galáxias, fez-se pequeno, alimento acessível. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, para que eu te veja não apenas com a mente, mas com o coração. Diante de ti, reconheço minha fragilidade, o pó de que fui feito. Suplico-te, derrama sobre mim a misericórdia que lava e restaura. Concede-me pureza de intenção para que meu olhar se fixe apenas em ti. Guia meus passos incertos, ilumina as sombras da minha alma e faz de mim, neste breve instante, um adorador em espírito e em verdade. Mas, como pode este encontro tão profundo e real, no silêncio deste lugar sagrado, não se tornar apenas uma memória fugaz quando eu cruzar novamente a porta e mergulhar no fluxo incessante da vida? Como sustentar esta comunhão transformando-a de um momento isolado em um estado permanente da alma? A resposta, meu Senhor, parece estar escondida, não em grandes feitos, mas na constância de um rio que nasce pequeno. O profeta Ezequiel teve uma visão de um fio de água que brotava debaixo do templo, um fio tão insignificante que a princípio mal molhava os tornozelos. Mas à medida que avançava, tornava-se um riacho, depois um rio caudaloso que transformava a paisagem, curava as águas salgadas e fazia florescer a vida onde antes havia apenas deserto. Esta, Senhor, é a imagem da nossa união contigo na Eucaristia. A oração constante, mesmo que pareça um fio de água, em meio à aridez de nossos dias, é a fonte que brota do teu templo, que é o teu coração eucarístico. Cada visita, cada comunhão espiritual, cada olhar lançado a um sacrário é uma gota que alimenta este rio. No início pode parecer que nada muda. Continuamos a tropeçar, a lutar com as mesmas fraquezas, a sentir o peso do mundo. Mas a graça, como aquele rio, trabalha em silêncio de forma subterrânea. Ela vai alargando seu leito em nossa alma, vai sutilmente irrigando as raízes de nossas virtudes, vai sem que percebamos transformando nosso deserto interior em um jardim. Como ensinava a grande filósofa e Santa Teresa Benedita da Cruz, não se conhece verdadeiramente senão aquilo com que se comunga, aquilo em que nos permitimos ser imersos. A comunhão eucarística não é apenas um ato de receber, mas um processo de imersão em ti, permitindo que a tua vida flua através da nossa. Lembrou-me da história de Elias, um velho tradutor de textos antigos, um homem que dedicou sua vida inteira às palavras, mas que sentia sua alma seca como um papiro esquecido ao sol. Ele trabalhava em um fragmento aramaico raríssimo, e uma única palavra o paralisava, uma variação do verbo habitar. Ele conhecia todas as suas nuances gramaticais, seus usos em diferentes contextos, mas sentia que o significado profundo lhe escapava. Para o autor daquele texto antigo, habitar não era um ato passivo como morar em uma casa. Havia uma intensidade, uma força, uma ideia de transformação mútua que Elias não conseguia capturar em sua tradução.
Frustrado, sentindo o peso de sua própria vacuidade espiritual, ele foi por hábito à capela de adoração perpétua no final de sua rua. Sentou-se no último banco não para rezar, mas para descansar sua mente cansada. Seus olhos se fixaram no ostensório, naquela pequena hóstia branca. E no silêncio, sem nenhuma visão ou voz, a resposta veio. Ele compreendeu. A presença de Cristo na Eucaristia não era estática. Jesus não apenas habitava aquele pedaço de pão. Ele o transubstanciava, transformava sua essência e irradiava-se a partir dele. E ao mesmo tempo, ele o convidava a ser habitado por ele. A união com a Eucaristia era a resposta para sua busca. A oração constante não era sobre visitar Deus, mas sobre permitir que Deus o habitasse de tal forma que transformasse a sua própria essência, que desse vida e significado às suas palavras vazias. Elias voltou para sua mesa não apenas com uma nova tradução para a palavra, mas com uma nova tradução para a sua própria vida. Ele entendeu que a graça que recebia naqueles momentos diante do Santíssimo era o rio de Ezequiel, que precisava fluir de forma contínua para transformar o deserto de sua rotina. Assim, a primeira coisa que podemos fazer é tratar nosso dia como um manuscrito antigo. Pela manhã, diante de Jesus, ainda que em uma breve oração, apresentemos a Ele o texto do nosso dia, as reuniões, as tarefas, as conversas, as preocupações. Peçamos que sua presença eucarística habite cada palavra que diremos, cada ação que faremos, para que Ele mesmo traduza nosso esforço humano em obra divina. Podemos praticar a tradução do gesto. Escolha um ato corriqueiro, como lavar a louça ou responder um e-mail. Conscientemente, eleve-o a ti como ato de adoração, transformando o profano em sagrado. Não seja, portanto, apenas um visitante no santuário. Torne-se o santuário, permitindo que o rio da sua graça flua sem cessar a partir do seu coração. Por isso eu te louvo, ó pão da vida, alimento dos peregrinos e força dos mártires. Tu és o silêncio que fala mais alto que todas as tempestades do mundo. Tu és a humildade que desarma o orgulho e a pequenez que revela a verdadeira grandeza. Coração de Jesus fogo, que não consome, mas purifica, ensinai-nos a amar sem esperar recompensa, a servir sem buscar aplausos. Coração de Jesus oceano, de paciência e misericórdia, mergulhai em vós a nossa pressa e a nossa dureza de coração, para que aprendamos a esperar o tempo de Deus e a perdoar como fomos perdoados. Ó Maria, sacrário vivo do Verbo, que soubestes guardar a presença em vosso seio, antes que ela se fizesse pão, ensinai-me a ser morada digna do vosso Filho. A vós, Mãe, e ao vosso imaculado coração eu me consagro. Seu nome entregou-me inteiramente a ti, Jesus, através das mãos de Maria. Não o que eu tenho, mas o que sou. Transforma meu coração em um pequeno ostensório vivo para que eu possa levar tua presença aonde quer que eu vá. E renovo agora com palavras simples os pilares da minha alma. Senhor, eu creio mesmo quando a razão vacila. Eu espero não porque as circunstâncias sejam favoráveis, mas porque a tua promessa é fiel. Eu amo, ou ao menos desejo ardentemente, amar com a força que vem de ti e não de mim. E me arrependo não tanto pelo mal que cometi, mas pelo bem que deixei de fazer e pela lentidão do meu amor por ti. Peço-vos, Senhor, pela vossa igreja, para que seja sempre casa de portas abertas e nunca fortaleza de corações fechados.
pelos líderes de todas as nações, para que governem com a sabedoria da justiça e não com a astúcia do poder. E por todos os que sofrem, no corpo ou na alma, para que encontrem em teu coração eucarístico o refúgio, o consolo e a esperança que não passam. Obrigado, Jesus, não pelo que me dás, mas por quem tu és. Obrigado por estes minutos em que o tempo pareceu se curvar diante da eternidade e minha alma pôde respirar o ar do céu. Que a paz que encontrei aqui não seja um tesouro que eu guardo egoisticamente, mas uma luz que eu carrego para iluminar os caminhos escuros que encontrarei lá fora. Meu compromisso hoje, Senhor, será o de traduzir um momento de impaciência ou frustração em uma prece silenciosa, oferecendo o caos interior a Ti, que és a palavra que ordena todas as coisas. Quero ser um canal, por menor que seja, para que o rio da Tua graça chegue a um solo sedento que eu encontrar. Se esta breve meditação tocou uma corda em sua alma e trouxe um pouco de paz ao seu dia, convido você a ampliar esta corrente de oração. Deixe um Jesus, eu confio em vós nos comentários, não como um gesto automático, mas como um selo da sua fé pessoal, que se une à nossa comunidade. E se o Espírito Santo inspirar seu coração, compartilhe este momento de adoração com alguém que talvez precise desesperadamente de um oásis de silêncio em meio ao seu deserto. Muito obrigado por sua companhia. Que a bênção de Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.